Boa noite para você que entrou. Hoje quinta-feira, dia de live, dia de aula. E hoje nós temos uma aula muito especial. Estamos nas aulas das peças para o Dia das Mães. Então hoje nós vamos ter mais uma peça aí especial para você poder fazer para o Dia das Mães. Sabe aquela peça VaptVupt? Aquela peça bem rapidinha? Então é a aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vou apresentar para vocês então os moldes, tá? Vou falar um pouquinho agora dos moldes. Eles já estão, acabei de colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? Minha equipe acabou de colocar lá os moldes. Então, se você já está no grupo do WhatsApp, você já vai ter acesso aos moldes agora mesmo, tá? Já pode sair da aula e fazer. Hoje eu me antecipei e deixei os moldes lá para vocês, tá? Então já tá prontinho lá para vocês poderem fazer. O molde, pessoal, como sempre, tá? Folha 4, impressão, vai estar lá em PDF para vocês poderem fazer a impressão. Tem as medidas no molde, tá? Todas as medidas, então quando vocês fizerem a impressão, vão lá, meçam direitinho para ver se a medida tá batendo, se tá tudo ok. Então vocês vão receber o molde dessa parte, desta parte, vocês vão receber assim, ó, a metade, tá bom, ó? Vocês vão receber a metade, aí o que que eu faço? Eu colo num papel cartão e aí eu espelho, tá? E aí eu recorto o molde inteiro. E também vai ter esse molde aqui, tá? Então, nós vamos fazer hoje uma necessaire manicure, tá? Gente, pensa numa peça rápida. É muito rapidinha de fazer. É muito gostosa. E o acabamento fica perfeito. Essa necessaire, olha. Ela é bem tchutchuquinha, ela é pequenininha. Então, essa daqui é o meu teste, porque eu fui testar medidas e tudo. E agora a gente vai fazer uma no tricoline mesmo, tá? Nós vamos pegar o molde da necessaire, tá? Então, nós temos o molde da frente e o molde das costas. Vou recortar uma vez no meu forro. Eu tô usando nylon por ser um kit, uma necessaire de manicure, tá? Então, eu tô usando o nylon pra ficar impermeável, pra ficar facinho da gente limpar e tudo, tá? Mas pode forrar com tricoline também. Então, eu recortei, olha, uma vez aqui o molde no meu forro, ó, certinho. E uma vez aqui no outro molde, ó, um molde maior, tá? Recorto certinho, ó, certinho o molde. Então, eu recortei no forro. E aí, eu vou recortar aqui no meu tecido. No tecido, eu fiz, ó, eu peguei um retalho, um pedaço de tecido. Eu falo retalho, gente, porque é uma forma de eu incentivar vocês a aproveitarem tecido, tá? Eu sou muito a favor do reaproveitamento de tecido. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem, porque o que a gente tem é dinheiro parado, sabe? Mesmo que seja retalho. Se o retalho tá aí parado, é dinheiro parado, tá? Então, eu gosto sempre de falar retalho porque é um pedacinho pequeno. Então, olha, aqui eu recortei, ó, um pedaço pequeno aqui do meu tecido. Como eu sempre falo nas minhas aulas gravadas, nos meus projetos, você vai recortar um pouquinho maior, tá? Tecido e manta, tecido e manta. Como eu disse pra vocês, eu gosto de quiltar com TNT fininho atrás, tá? Porque eu tô naquela vibe das minhas peças mais molinhas e tal. Então, já fiz um quilting, ó. Já quiltei a peça. Então, recortei uma parte pra essa, agora a gente vai riscar. Riscar, passar a costura. E uma parte pra este molde maior, tá? Também recortei um pouquinho maior, tá? Tecido, manta, fiz o meu quilting ou uma telacê. E agora eu vou riscar o meu molde. Esse meu tecido, ele é um tecido que não tem sentido, tá? Eu gosto muito de tecido assim,
aquele tecido que não tem sentido, tá? Qualquer lado que você colocar, tá certo. Então, olha, eu vou posicionar o meu molde e vou riscar ele. Eu tô usando uma caneta, mas não indico, tá? Eu só falo pra vocês que podem utilizar se vocês fizerem o que eu faço, tá? O que que eu faço, gente? Eu risco, passo a costura uns 2, 3 milímetros pra dentro da marcação e aí eu recorto a tinta da caneta, tá? Eu tô fazendo isso pra poder mostrar pra vocês. Eu tô sem aquela tinta que apaga, aquela canetinha que apaga no ferro. Toda vez que eu vou no Armarinhos, eu esqueço de comprar. Mas olha, eu risquei o molde, tá vendo? Risco bem certinho. Segura o molde pro molde não andar. Agora eu vou riscar aqui a outra parte. Então, pessoal, risquei. Costure 2 a 3 milímetros pra dentro da sua marcação, tá? Então, você sempre vai costurar pra dentro do tecido. Porque na hora que você recortar, você vai recortar em cima da sua marcação. No caso aqui, eu risquei com a caneta, eu vou cortar a tinta, tá? Então, vamos costurar. Ó, deixa eu ver se vai mostrar, tá vendo? Eu costuro um pouquinho pra dentro, e aí na hora que eu recortar, eu vou recortar a tinta. Frufru, eu faço assim, eu quilto, gente, sempre com linha de bordar, tá? Eu sempre uso linha de bordar. Eu tento sempre ter a linha de poliéster na mesma cor da linha de bordar. Hoje, no caso, eu não tenho, tá? Que é esse tom, ele é um amarelinho, um amarelo alaranjado, tá? Eu não tinha linha de poliéster nessa cor, então eu estou costurando com a linha de bordar, tá? A linha de bordar, gente, é uma linha muito resistente, tá? Então, vocês podem costurar com ela sem medo. Mas é uma linha mais cara, né? Então, eu gosto sempre de ter a linha de poliéster na cor da linha do meu quilt. E isso vale, gente, até para aqueles tecidos que vêm pronto, sabe aqueles tecidos com matelacê pronto? Eu sempre costuro com a mesma linha da cor do matelacê, tá? Fica mais bonito. Olha, prontinho as duas peças, agora a gente vai costurar. Gente, a gente vai costurar e vocês vão ver como é rapidinha de fazer. Vou trocar a linha da bobina, vou colocar a linha marrom, porque é a cor que eu tinha do meu nylon emborrachado. Eu tô só com o marrom. Sim, essa costura, eu chamo ela de costura de segurança, tá? Ela é uma costurinha aqui, ó, só em cima onde é a marcação. Pra quê? Pra que o nosso quilting, ele não desfie. Na hora que a gente recorta, essa linha do quilting ou do matelacê, ela tende a desmanchar. Então, eu passo uma costura pra ela ficar presa, tá bom? Já pegou o molde, Edna? Tá vendo? A Edna foi rápida, gente. Ó, eu vou usar aqui um zíper. Gente, quem aí gosta de amarelo queimado? Ai, como eu amo amarelo queimado. Ó, então, qual que é o tamanho do zíper? É maior que o meu molde, tá? Pode ser até 1, 2 centímetros só maior. O meu aqui tá maior. Então, o zíper é um pouco maior que o molde da nossa necessaire. Gente, essa daqui é uma aula, assim, bem iniciante, tá? Os dentinhos do zíper, ele vai ficar, ó, com o direito do meu tecido, tá? Então, é direito do zíper com direito do tecido. A linha aqui em cima bem certinho. Se vocês tiverem medo de costurar, podem colocar
clips assim, ó, pra segurar o zíper. Ou vocês podem alfinetar, tá bom? Passei a costurinha aqui, agora eu vou colocar o meu forro. A parte menor do forro. Direito do nylon com o direito do tecido, tá? Ó, o nylon tem um lado emborrachado e um lado mais brilhosinho, tá? Então, esse brilhosinho eu uso como direito, tá? Então, eu coloco aqui direito com direito. Eu tenho que deixar aqui em cima bem certinho, tá? Ó. Então, eu vou até pôr um grampinho aqui, porque o nosso forro, ele tá costurado, ó, ele tá recortado no tamanho do molde. Coloca lá, ó, passa aqui o molha-dedo, tá? Eu sempre falo, quem assiste minhas aulas sabe, ó. Aquele molha-dedo de papelaria, passa aqui pra gente poder costurar com mais tranquilidade, tá? Ó, passei a costura. Eu deixo a costura de segurança, eu faço com ponto menor. Sim, eu costumo utilizar o ponto 3, largura 3 do ponto. Eu não coloco menor que isso, não. Mas pra ele poder segurar mais, né? Ó, vocês vão virar aqui o forrinho pra baixo e vão fazer aqui o pesponto, tá? Nessa necessaire, eu indico vocês a virar o forrinho aqui pra baixo, tá? Porque não vai atrapalhar em nada isso. O acabamento vai ficar perfeito. Então, coloca o forrinho pra baixo e passa uma costura aqui de pesponto. Fiz aquele pespontinho, olha, bem bonitinho. Atrás ficou assim. Como eu disse pra vocês anteriormente, olha, fica preso. Não faça um pesponto muito aqui na pontinha não, tá? Ó. Nem na pontinha, nem aquele pespontão largo, tá? Deixa ele assim, ó, meio centímetro, fica bem bonitinho. Ou um pouquinho menos de meio. Costurei um lado, agora eu vou pegar o outro lado, vou posicionar aqui. Eu deixo bem certinho aqui em cima, ó. Como que eu sei o jeito certo de deixar ele reto aqui em cima? É aqui embaixo, tá? Ó, essa ponta aqui, ela fica certinha aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, da frente, a ponta fica certinha aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? Então, dessa forma, eu sei que o meu zíper vai ficar retinho. Se não, gente, é só destacar e costurar o zíper de novo, tá? Tenta deixar sempre o seu calcador encostadinho aqui no dentinho do zíper, tá? Se você achar que não tá encostadinho, que não tá certinho, passa outra costura, tá bom? Ele tem que encostar bem aqui no dentinho, tá? Ó. Dobra o forrinho pra baixo. Puxa. Como é uma peça pequena, gente, o forro fica certinho, tá? Ó. Puxou, vamos fazer o pesponto da parte de cima. Ó, prontinho, tá? Se vocês notarem, olha, fica retinho aqui, tá? Do jeito que eu expliquei pra vocês. Mas se não ficar, gente, é só tirar, destaca o zíper e coloca o zíper de novo, tá bom? Eu tava confusa aqui no cursor. Se eu uso esse cursor de girassol ou se eu uso este. Acho que eu vou usar o de florzinha, né? Esse daqui.
Vou usar ele. Tava confusa, mas já deixei. Já deixei de ficar confusa. Ó, vou passar o cursor. Quando eu for passar o cursor, gente, é sempre da direita pra esquerda, tá? Então, no caso aqui, ó, sempre do lado menor, tá? Então, olha, tem um lado maior e um lado menor. Então, eu vou pegar aqui, ó, o lado menor, tá? O lado menor. E aí, eu passo da direita pra esquerda, tá? Porque aí ele vai ficar assim, ó, certinho. De florzinha, né, gente? Olha que lindo que ficou. Ficou uma gracinha, né? Esses cursores, pessoal, assim como a dona Vera aí postou que chegou os cursores dela, esses cursores são lá da Universo da Arte, tá? Universo da Arte. Tem cursores lindíssimos, tanto este aqui, quanto este cursor maravilhoso, né? Maravilhoso. É também lá da Universo da Arte. Lindíssimo, né? Então, olha, combinou super bem aqui com a minha necessaire. Então, já passei o cursor. Agora, a gente vai costurar uma alcinha. Na outra, eu não coloquei uma alcinha, mas eu acho que uma alcinha pra carregar, né? Vai cair super bem. Aqui, eu recortei 30 centímetros por 7, tá? 30 por 7. Dobrei ao meio. E dobrei novamente, como se fosse um vézinho, tá? Ó. Dobro novamente e vou passar uma costura dos dois lados pra fazer um pesponto. Vou usar a linha marrom mesmo, mas eu gosto de usar a mesma cor na linha de baixo. Ó. Fiz uma costurinha de pesponto aqui dos dois lados, ficou bem bonitinho. Eu vou fazer uma alcinha, gente, pra colocar aqui na lateral, ó. Tá? Porque às vezes a gente quer carregar, fica mais fácil, né? Pra gente poder carregar a necessaire. Essa alcinha, gente, eu sempre costuro ela do lado esquerdo da necessaire, tá? Eu gosto mais. Então, eu vou costurar ela aqui, ó. Pra baixo do zíper, ó, você deixa 1,5 centímetros e aí você costura a sua alcinha. Levanta o forro pra cima e aí você costura a sua alça. Ó. Então ficou assim, eu achei que ficou uma largura legal de alça, tá? Não queria uma alça muito larga, nada muito grande também. Então, agora nós vamos costurar. O que nós vamos fazer? Olha, direito com direito, a gente vai unir aqui a parte de baixo. Tá? Olha, ela vai ficar assim. Tá vendo? Dessa forma. Então, olha, eu vou unir aqui a parte de baixo. Coloquei grampinhos. A mesma coisa aqui no forro, tá? Tá muito rápido, tá bom? Oi, Rita, boa noite. Vocês vão me falando se tá legal a velocidade da aula, se eu tô muito rápida. Olha, então uni aqui a parte de baixo, eu vou passar uma costura, vou fechar. Uma costurinha de pé de máquina, 5 milímetros, tá? E aí, venho aqui embaixo e vou fechar. Porém, eu vou deixar aqui no fundo uns 10 centímetros aberto, tá? Porque é por aqui que a gente vai virar a nossa peça, tá bom? Então, aqui na parte de baixo, deixo 10 centímetros sem costurar, tá bom? Então, vamos lá. Passa também o molha-dedo, gente, pra ficar mais facinho de costurar, tá bom? Olha, ficou assim, tá? Deixei esse espaço aberto pra gente poder virar a nossa necessaire. É uma necessaire manicure, Rita. Uma fofura, gente, uma gracinha essa necessaire. Uma peça muito fofa pra gente presentear nos Dia das Mães, gente, pra gente poder vender. Sabe aquela pecinha pra você vender muito? Então, é essa.
Quando fechamos aqui, ó, a parte de baixo, a parte de cima, o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela retinha, ó. Ó. E eu vou juntar aqui a parte do zíper, ó. Tá vendo aqui o zíper, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó, certinho. Venho com o meu dedo aqui dentro, ó, e dobro. Tá vendo? Então, ela ficou assim. Deu pra entender essa parte? Ó. Então, o meu zíper, ele vai ficar aqui, ó, na parte da frente, tá? Então, olha, deixo bem certinho. Coloco um grampinho. Venho aqui do outro lado, a mesma coisa. Estico, ó. Aí, a mesma coisa que eu fiz aqui com a parte da frente, eu vou fazer aqui no meu forro também, tá? Vou deixar o meu forro certinho. E aí, eu vou colocar o grampinho, ó, junto, tá? Então, olha, eu prendi a necessaire e o forro junto. Aqui em cima, estico bem. Vou prender também. Aqui do outro lado, olha, a mesma coisa, tá? Ajeita aqui o forro. Deixa ele bem certinho, ó. Estica e prende com o grampinho. Então, ele vai ficar assim. Necessaire e forro junto. E agora, a gente vai costurar a lateral, tá? Ó, você vai fechar essa lateral tudo junto. Você vai fechar o forro e a necessaire, tá? Assim, ó, tudo junto, tá bom? Olha, dessa forma. Passei uma costura. O forro, gente, costurou junto, tá? Agora eu vou costurar aqui do outro lado. Prontinho, olha. Fechamos aqui, fechamos aqui. Vou recortar um pouquinho aqui o excesso do zíper. Não precisa recortar tudo não, tá? Deixei um pedacinho aqui do zíper. Agora, a gente tem que fechar a caixinha de leite, tá? Olha o que que a gente vai fazer. A gente vai colocar a mão aqui, ó, no buraquinho da necessaire, ó, na caixinha de leite. E aí, a gente vai puxar ela, ó. O forro tá aqui, tá vendo, ó? E aí, o que que eu faço? Aqui, gente, você não vai abrir a costura, tá? Você vai puxar uma costura para um lado, uma costura para o outro lado, tá? É assim que vai ficar. Aqui você não abre a costura, por causa do forro. Vou vir e vou alfinetar para ele não andar. Ó, alfinetei. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu forro, tá? Aí o forro você dá uma dobradinha aí, viu, gente? Ó. A mesma coisa aqui com o meu forro, tá? Puxa ele, deixa ele meio com meio. Ó, bem certinho. E prende ele aqui. Ó. Então, olha, tem o forro e aqui a necessaire. Agora eu vou e fecho a minha caixinha de leite, tá bom? Ó. Então, costurei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ó. Pega a necessaire. Gente, tecido é tão gostoso, né? A mesma coisa, olha, vira a costura para um lado, ó, virei para esse lado, a outra eu vou virar o sentido contrário, tá, ó. Achei meio com meio, virei uma costura para um lado, uma costura para o outro lado, alfinetei. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu forro, tá, ó. Vou fazer aí virado para vocês, ó. Vou abrir o meu forro. E vou posicionar ele aqui em cima. Meio com meio. Desse jeito.
A agulha nunca é demais, né? Dá um medo, né, gente, de precisar de agulha e não ter. Você tá fazendo aquela peça, aquela encomenda, a agulha quebra e aí é no final de semana você não tem onde comprar. Ó. Então ela ficou assim, ó, a nossa necessaire. E agora a gente vai virar aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou abrir aqui o meu cursor, ó, e vou virar a minha necessaire. Gente, necessaire com forro preso é vida, né? Ó. Ó, gente. Forro preso, ô glória. Maria Ângela, essa minha é a A4. É a Jack A4. Qual linha que eu uso? Eu uso a linha de poliéster ou a linha de bordar. Ó, então, forrinho preso. Ajeita a necessaire. Vê se tá tudo bonitinho, ó, gente. Fica certinha a costura, tá vendo? Ó, é só colocar o alfinete, ó. Fica bem certinho. Agora a gente fecha o forro, tá? Aqui no fundo, se for tecido, você pode fechar com cola de tecido ou pontinho invisível. Como é o nylon eu prefiro passar costura, tá? Aí vocês passam a costura da mesma cor do nylon, fica mais bonitinho. Ó. Então ficou assim. Fechei. Ajeita aqui em cima. Algo que eu gosto muito de fazer é isso aqui, ó. Eu dobro ela assim, pra ela fazer certinho aqui a parte de baixo da caixinha de leite. Depois eu volto ela ao normal. Olha que gracinha, gente. Não é facinha? Falem aí pra mim, não é facinha, ó. Tem a alcinha pra poder carregar. E o legal, gente, é a altura dela. A altura dela dá pra você colocar esmalte, dá até pra pôr um vidro de acetona, algodão, lixinha de unha. Agora a gente vai fazer a segunda parte, tá? A segunda parte, gente, é o nosso porta-alicate. Então, pra fazer um coordenado aqui, pra você vender um kit bem lindo, a gente vai fazer o porta-alicate, tá? O porta-alicate, gente, eu tinha esse molde em acetato. E aí, vocês vão receber um molde assim, tá bom? Então, você tem o molde. Aqui, ó, você tem um tracejadinho, que é a parte do bolso. Você dobra assim, ó, pra você riscar o bolso, tá bom? Então, olha, você risca o bolso dobrando o tracejadinho onde tá escrito. Então, esse é o molde do porta-alicate. Então, eu recortei 2 vezes no meu tecido, olha, a parte das costas e a parte do bolso. No meu tecido, eu já trouxe adiantada aqui essa parte, porque é bem simples, tá? Aí, eu vou pegar o meu tecido de forro. Aqui, pessoal, o forro eu tô utilizando tecido, porque como é um alicatinho de unha, eu fiquei com medo de cortar mais fácil o nosso forrinho colocando o alicate, tá? Então, eu vou usar tecido mesmo, tricoline. Pra ficar igual a necessaire, eu tô usando um tricoline marrom também, tá? Que é pra ficar coordenado aqui. Então, agora aqui é uma coisa bem simplesinha, direito do forro com o direito aqui do meu tecido estampado. Passo uma costura aqui na parte de cima. Dá pra você até vender avulso ela. Sabe aquelas pecinhas que você tem que vender bem baratinha lá na feira? Ou alguém quer uma lembrancinha? Essa daqui é bem legal. Então, olha, eu costurei. Vou virar o meu forro. O que eu gosto de fazer, ó? Eu corto o meu forro maior e faço um debrum aqui.
Tá vendo? Eu deixo um pedacinho do tecido e faço um debrum. Se você não quiser fazer o debrum, você puxa toda a costura pra trás. E aí ela vai ficar assim, tá bom? Nesse daqui, como é marrom, eu vou deixar ele todo pra trás, tá? Porque eu não quero que o marrom apareça aqui. Mas se eu tô usando um tecido de composê, bem bonito e tal, aí eu deixo à mostra, tá? Esse pedacinho. Ou quando eu vou fazer... Quando eu vou fazer acabamento, ó, pespontei, tá? Ou então, quando eu vou fazer ele aqui, o acabamento dele no viés, quando eu vou fazer a parte inteira aqui no viés, aí eu deixo o debrum aqui combinando com o viés, tá? Mas aí é bem pessoal isso, é gosto, né? E aí tem duas formas de fazer. Você vai costurar o forro aqui. Costura o forro. Opa, é assim. Você vai costurar o forro, vai colocar essa peça e vai fazer o acabamento no viés, tá? Pra deixar aquele acabamento no viés, eu gosto bastante. Ou você vai fazer igual eu vou fazer nessa daqui. Essa daqui eu vou fazer aquela bem básica, tá? Ó, direito com direito. Passo uma costura pra prender. Essa costura é com largura de pé de máquina, tá? Olha, costurei o bolsinho direito com direito. Agora eu vou colocar aqui o meu forro. Ó, vou colocar o direito com o direito do forro. O meu forro eu cortei bem maior, tá vendo? Agora eu vou costurar aqui em cima, aonde eu já passei. Mas eu vou deixar uma abertura aqui, ó, pra gente virar a peça pro direito, tá? Eu vou deixar uma abertura aqui na lateral, tá bom? Se eu não tiver nenhuma peça especial para a próxima aula, eu faço a carteira então. E aí a gente divide a carteira em duas aulas. Gostei da ideia, minha xará? Ó. Então agora eu vou virar a peça aqui pro direito. Eu acho que eu deixei muito pouco espaço. Vai dar certo. Ó, viramos pro direito. Ajeita a costura. Colocar a tesoura aqui dentro só pra dar uma ajeitada aqui nos cantinhos. Olha, virou, tem a abertura, né? Gente, aqui a gente fecha com um pontinho invisível, tá? Ó, pontinho invisível ou colinha pano, né? Deixa eu pegar minha cola pano aqui. Ó. Eu tava falando, né, que a Paula deu uma ideia legal, gente, pra você faz algumas e leva pra sua manicure. Pede pra deixar lá no salão. Oferece uma comissão pra sua manicure, sabe? Ou faz um precinho melhor pra manicure revender. Pergunta se ela não quer revender, né? E deixa no salão, gente. É bem bacana, viu? Então, olha, eu fechei com cola pano. Ainda tá branquinho, mas ele vai secar. Agora a gente vira pro direito. Gente, fica tão bonitinho. Esse tamanho, gente, dá pra pôr até 2 alicates. Se for uma pessoa como eu acho que eu tenho uns 3 alicates de unha. Ó. E agora a gente vem e rebate a costura aqui na aba e coloca um botãozinho. E ficou pronto o nosso porta-alicate.
Agora eu venho depois e coloco um botão Ritas aqui. Sabe aquele botãozinho de plástico? Você coloca aqui. E aí você coloca aqui dentro da sua bolsinha. Você tem o seu kit manicure, a sua necessaire manicure. Gente, fala, não ficou uma gracinha? Vou colocar aqui um alfinete. Olha que gracinha, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto pra gente postar? A gente gosta, né, de postar uma fotinha. Tem molde, Ariadne. Boa noite, tudo bem? Quem vai tirar? Tira uma fotinha pra mim, gente. Faz um print. E aí vocês me mandam, tá? Ó. Bom? Então é isso, gente. Um beijo, uma boa noite. Até semana que vem.